Bom, boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de todos que estão online hoje com a gente. Meu nome é Simone, eu sou analista técnica aqui do Sebrae, e hoje nós vamos abordar as boas práticas para incrementar as vendas no Dia das Mães para os empreendimentos de alimentação fora do lar. Eu estou aqui hoje com o Ricardo Rodrigues, ele é presidente da Abrazel, coordenador da Frente da Gastronomia Mineira e a terceira geração de empresários proprietários do restaurante Maria das Tranças. Estamos aqui também com a Marina, que é consultora de marketing do Sebrae e vai trazer algumas informações para a gente sobre como incrementar essas vendas. Então, eu vou passar a primeira palavra para o Ricardo, ele fica com a gente até às 16 horas, e depois a Marina vai trazer um conteúdo mais técnico relacionado à comunicação. Então, Ricardo, boa tarde. Marina, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde, Simone, Marina e todos os nossos amigos do Sebrae. Entidade essa que a Abrazel tem uma parceria em nível estadual e em nível nacional. A Abrazel tem o Sebrae é uma dos nossos... A Abrazel é um braço do Sebrae e o Sebrae é um dos braços da Abrazel. E a Frente da Gastronomia também tem no Sebrae uma grande apoiadora enquanto movimento. Bom, a gente contar um pouquinho do que a gente tem aí de delivery, só para contextualizar, eu tenho uma operação que começou em 1950 e ao longo desses anos, em 55, a minha avó começou a fazer um trem, né, falando bem no mineirês, ela começou a fazer um trem que é essa história hoje o take away, que é você pegar e levar para casa. Então, a gente tem esse trabalho desde 1950, que o cliente sempre buscou com a panela dele o frango ao molho pardo no restaurante para levar para casa. Então, isso já veio consolidado. Em 2001, no boom do delivery tradicional, então esse é um delivery que o cliente busca, né? Em 2001, no boom do delivery tradicional, nós implementamos também, já no início, quando estouraram os deliveries de pizza, se demorar mais tempo do que X, não paga, e nós implantamos um delivery do Maria das Tranças também, o delivery tradicional, com operação própria. A gente optou por cooperativas na época, e há 1 ano e 4 meses atrás, a gente entrou nos atuais sócios que a gente tem aí, que são os aplicativos, e aí nos aplicativos a gente quer contar um pouquinho também de uma forma de precificar, porque senão o estabelecimento acaba tendo problema com ele. Bom, a panela, ela sempre representou, no meu faturamento, algo em torno de 13% a 16%, independente de Covid. O delivery sempre representou entre 15% e 18%, e os aplicativos estavam variando entre 6% e 9%. Pós-Covid, então, depois do dia fatídico, 20 de março, da gente ter tido um fechamento em plena sexta-feira, final de semana, todo mundo com estoque cheio, inclusive a gente tentou com a prefeitura que não fizesse fechamento na sexta para segunda, mas a gente não conseguiu. Pós esse período, nós tivemos um crescimento, em média, de 17% no nosso faturamento nesses 3 canais. Então, vejamos, a gente tem um estabelecimento que já trabalhava normalmente com 4 pontos de venda. A panela, que é um evento muito grande aos domingos, o delivery tradicional, que o cliente liga e a gente entrega, e os aplicativos, fora o cliente que vinha almoçar no restaurante. Então, o pós-Covid, aí, pós-dia 20 de março, a gente perde a venda de salão, venda em loco, e começa a ter um faturamento exclusivamente em cima de o aplicativo, o delivery tradicional e o take-on, a panela, que é o que a gente usa, que o cliente busca aqui. Bom, no primeiro momento, a gente tentou muito primeiro entender o que seria realmente o que seria esse isolamento social, ver a que ponto isso chegaria. Então,
Eu brinco que a gente nunca fez tanto planejamento. Tinha um ditado antigo que falava, era viver um dia de cada vez, a gente derrubou ele, Marina, agora a gente está vivendo um minuto de cada vez, porque é uma medida provisória, é um decreto, cada hora é um trem diferente. E aí, a gente entendendo, nós começamos a trabalhar um pouco mais dentro do que a Marina vai falar para a gente, qual a importância da gente trabalhar com as estratégias, coisa que a gente até o dia 20 de março, às vezes as pessoas não procuravam, não tinha muita importância, que era trabalhar em cima de rede social, de Facebook, de tudo, de Instagram, e a gente já trabalhava isso tudo dentro dos 4 canais de venda que a gente tem, mas fizemos uma ampliação do trabalho em cima de rede social. Bom, logo no início, a gente orientou muito a todos os associados ao Brasel, as pessoas conhecidas, que não tinham delivery, que tinha que trabalhar rápido, porém com planejamento, porque abrir um delivery a qualquer preço sem planejamento, o delivery ele é um outro negócio dentro do seu negócio. Ele não é simplesmente pegar o produto, colocar numa embalagem, seja lá a forma que for, e mandar para o cliente. Ele caracteriza-se sim como uma outra operação, como uma outra forma de venda. Ele é cheio de ponta que tem que ser amarrada, ele é cheio de... você pode ter problema com o cooperado, você pode ter problema com o entregador do aplicativo, você pode ter problema com um operador de entrega própria. Então, ele é cheio de detalhes, e a gente orientou muito que as pessoas fizessem o mínimo de estudo. O mínimo de estudo, Simone, com relação à embalagem, o mínimo de estudo com relação a tempo, com relação ao formato. Então, esse é um delivery normal, que o cliente me liga e eu entrego. O take-on, por não ter muita tradição, a grande maioria das casas não tinham isso, as pessoas não trabalhavam com isso, e é uma coisa que nisso a gente se beneficiou muito, e por estar já no mercado com isso há muito tempo, ele está mantido, e os aplicativos, eles tiveram um aquecimento muito grande. Nos aplicativos, é muito importante, todo mundo que está dentro, e as pessoas que às vezes vão entrar, a gente teve muita indagação de clientes, Marina, virando para a gente, falando, mas o aplicativo está cobrando 18, 20, 22, 25, até 30% de taxa sobre o valor de venda. Então, o que a gente orientou muito com relação a estar entrando em aplicativo? Você tem que pegar o seu preço de venda, balcão, preço de venda mesa, se você não tem a entrega balcão, fazer o custo, uma conta inversa. O que é o custo de operação que eu teria para poder fazer um delivery próprio? Eu tenho que ter uma plataforma de atendimento, eu tenho que ter mão de obra de atendimento, eu tenho que ter o custo de embalagem, isso aí vai estar na entrega do aplicativo da mesma forma, eu tenho que ter um custo de cartão de crédito, são 30 dias, ou D mais um com determinada taxa. Então, fazendo essa conta toda contrária, a gente chega num patamar de percentual que é o que, infelizmente, a gente tem que aplicar sobre o produto para que o cliente nos ajude com isso. Então, receber em casa por aplicativo, dentro de um tempo curto, isso tudo tem um custo, e alguém tem que pagar por esse custo. Então, a gente arca com parte do custo. Então, então se você tem um prato de R$100, você vai jogar ele a 130 porque o aplicativo está cobrando 30%? Não. Você tem um percentual que você deixou de gastar para poder fazer a entrega, caso você tivesse um delivery próprio. Então, é importante fazer essa conta, que muita gente entrou nas duas pontas. Alguns colocaram o percentual total, então ficou com produto não competitivo, com preço elevado, e alguns colocaram o produto com preço de balcão, ou preço de cardápio. E aí, ninguém tem 30% de margem que dê conta de entrar no aplicativo pagando 27%, 30% de margem de taxa para os aplicativos. Então, isso aí você chegou no denominador, fez a conta contrária. Opa, eu consegui uma taxa de 24% em determinado aplicativo. Hoje a gente tem o player maior de mercado, que é a iFood. Atrás dele hoje está o Uber Eats. Depois a gente tem a Rappi e a 99. Então, esses 4 que estão mais pesados hoje, eles variam taxas de 8% a 30%. Claro que isso vai de negociação, do estabelecimento, volume de venda, tem N
patamares para se colocar. Então, muito cuidado com relação a entrar em aplicativo com isso. Uma estratégia de aumento de ticket médio para Dia das Mães. Dia das Mães, gente, assim, é o melhor movimento que todo bar e restaurante tem no ano. Eu não sei se eu estou colocando para o mercado generalizado, mas para mim, no meu negócio, é o melhor dia nosso. A gente supera todas as expectativas nos 3 patamares, nos 4 patamares de venda, nos 4 pontos de venda que a gente tem. O salão é fila de 1 hora e meia, o aplicativo é uma formiga atrás da outra, o motoboy em cima de motoboy, a panela, que é o take one que a gente tem, take away que a gente tem, e o meu delivery próprio. Então, um dia desse, que é o Dia das Mães, o melhor dia de movimento do ano, a gente está fechado. Então, vamos trabalhar em aplicativo, vamos trabalhar em delivery próprio. Um negócio muito legal está acontecendo hoje, o telefone não parou aqui, hoje é terça-feira, o telefone não parou, a gente tem feito pedido hoje para domingo. Então, uma coisa muito legal e bacana de ser feita, quem tem delivery, utiliza a rede social para poder falar, gente, vamos antecipar o pedido. Não é pedir para entregar sábado para comer domingo, não. É pedir para poder já fazer o pedido antes, que aí nós, enquanto estabelecimentos, a gente já vai saber qual que é o tamanho do pepino que a gente vai ter no domingo. O pepino não vai chegar domingo de 9 a meio-dia. Então, a gente está fazendo o pedido hoje para domingo. Então, a gente já tem uma lista, isso já vem entrando, os pedidos já estão sendo colocados por ordem, então eu consigo, domingo, me programar uma leva de 8 motos saindo 10 horas da manhã. Ah, mas você vai entregar frango 10h30? Opa, mas pelo menos você já está na sua casa, ele chega quente, até 11h30 você pode estar consumindo, que vai estar quente ainda, o nosso produto tem essa peculiaridade. Então, é um ponto muito legal, trabalhe em rede social, a Marina vai contar muito disso aqui para a gente, para poder pedir ao cliente, para poder antecipar. E aí faz o pedido hoje para domingo, e já monta uma linha, um cronograma disso. Com relação à promoção, os estabelecimentos que não têm essa tradição, que não têm esse volume todo, é interessante montar combo, pega algum produto que você está com ele, de casas fechadas, pegar algum produto, eu estou aqui com muita bebida, que eu estava com estoque lotado, então eu estou com muita bebida que o prazo é curto, então a gente está começando a fazer promoção de bebida, para poder estar entregando, a gente entrega bebida também, então é legal fazer isso, e sempre trabalhando com os produtos que você está para vencer. Se você tiver um produto vencido, você não vai poder entregar, você não vai poder consumir, é importante demais tentar fazer alguma coisa, e agora é uma hora legal, para poder, se você teve um custo de uma determinada cerveja R$6, coloca ela nos R$6, que pelo menos você salvou o seu custo. Então, é muito legal estar trabalhando com isso, principalmente em cima de combo, em cima de produto que a gente tem esse apelo aí de data. E aí, Ricardo, para os restaurantes que não têm o costume, não ofertam refeições maiores, que eles têm no cardápio, principalmente pratos individuais, de repente pode ser uma estratégia, eu queria ter a sua opinião, dele propor um combo, um cardápio família, uma refeição maior, porque por mais que as pessoas estão isoladas neste momento, o Dia das Mães é um dia de confraternização, então aquele núcleo familiar, ele vai querer comer junto, compartilhar a comida. Então, eu acredito que seja uma estratégia bacana para quem não oferece esse tipo de opção no cardápio, repensar se é possível dentro da operação, dentro do custo, de toda a estratégia, se ele consegue ofertar o produto dessa forma, que eu acho que ele consegue também aumentar o ticket médio dele e ofertar um produto com um preço mais competitivo para uma família, por exemplo, que vai pedir o almoço nesse dia. Olha para você ver, eu tive um problema inverso. A gente nunca não trabalhava com marmitex. A gente só trabalha com o frango inteiro, o arroz, quiabo, angu, serve 3 a 4 pessoas. Então, a gente começou a ter, como eu estou numa região industrial, a gente começou a ter, todos os restaurantes fecharam, a gente começou a ter uma demanda de marmitex. Então, a gente começou a fazer um marmitex, mas não era a nossa expertise. Aí, a gente errou 2 semanas, nós erramos 2 semanas para poder acertar
o que que era. E o outro problema disso, problema não, é o que você colocou, é uma preocupação e deve ser olhada, é o custo. Porque às vezes você está trabalhando com um cardápio de empratado e que você vai colocar ele para quantidade maior. Então tem que trabalhar muito a proporcionalidade disso e as embalagens. Porque tem muito produto, você não vai conseguir um rodízio para delivery Dia das Mães. Não dá, não vai chegar, não chega, o produto não chega, não. Pizza, que é uma coisa tradicional, todo mundo pede todo final de semana, ela não chega na mesma qualidade do que ela tem dentro do estabelecimento. Então, aumentar a quantidade de produto do que você tem é legal, mas de hoje até domingo dá tempo ainda, tentar fazer um teste disso, como que isso vai chegar, como que isso vai, o produto final na casa do cliente e principalmente custo. E aí, não trocar a qualquer preço. Claro. E, assim, eu acredito que talvez para o Dia das Mães isso esteja muito próximo, principalmente para algumas empresas que não têm um processo todo dominado, mas acredito que a gente ainda vai ter outras datas comemorativas ainda num estágio de não normal, né, dentro da pandemia. Apesar da gente ter aí uma sinalização de começar uma reabertura, acredito que a gente ainda vai passar por um momento difícil, ainda delicado no setor. Então, se isso não se concretizar de fato, integralmente agora no Dia das Mães, as empresas elas já têm que estar atentas para começar a migrar isso e entender se isso é uma opção cabível para o negócio delas. Acho que isso é um ponto. Dia dos Namorados está chegando, né? Exatamente. Vamos comemorar cada um na sua casa. É um negócio importante também, a gente está aí, todo mundo deve ter visto, Nova Lima liberou abertura, liberou lanchonete, e está programado a abertura de bares e restaurantes para o dia 19. Antes do fatídico dia 20 de março, a Brasel já estava soltando um guia prático em cima das normas da OMT, da OMS, Organização Mundial de Saúde, e essas regras, elas vão vir agora, inclusive, nós, enquanto a Brasel, e a própria prefeitura e o próprio governo do estado, a gente tem trabalhado muito em conjunto. A gente vai chegar aí agora numa provável reabertura de Belo Horizonte por volta do dia 25 de maio. Então, essa provável data de Belo Horizonte, a gente tem que ter uma consciência muito grande. Todo mundo que está com a gente aqui e que vai ver isso pós, eu acho que é muito importante a gente ter uma consciência nessa reabertura, porque se abrir a qualquer preço, se abrir de qualquer jeito, se abrir com sede de encher a casa, nós vamos fechar de novo. Não é nós que vamos querer fechar, não. O aumento de contaminação, a contaminação vai ter que existir, não vamos entrar nessa seara, mas tem que respeitar. Então, a prefeitura vai propor 30%, vão abrir com 30%, a gente pediu liberação de mesa em calçada, mas mantendo o distanciamento. Se vier com muita sede ao pote, a gente vai perder. Então, tem que se fazer uma reabertura consciente. E isso, a gente tem visto aí nas ruas, andando por aí, principalmente na periferia, gente que nem fechou. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa reabertura. E, principalmente, para poder passar uma segurança. A gente tem uma experiência muito legal, muito gostosa. Como a gente tem o nosso takeaway, a panela, a gente tem algo em torno de 13% a 16% da nossa venda. É muito legal a gente pegar o cliente na hora que chega. A grande maioria já, 99% já entra com a máscara. O que não entra, a gente dá uma de presente para ele poder colocar. Ele chega no balcão, ele respeita as faixas que estão no chão de espaçamento. A gente só deixa entrar a quantidade por metro quadrado que a gente tem, nosso salão é muito grande. Os motoboys respeitam a ordem de estar pegando os pedidos dele. Mas é legal na hora que a gente pega uma panela com um borrifador de álcool, joga no cabo da panela, deixa a tampa com o cliente, pega a panela, leva para dentro, joga álcool nela. Na hora que a gente vai soltar, fechou a panela, joga álcool no cabo, na orelhinha da panela, entrega para o cliente. Se ele está levando uma sacola com alguma coisa de acompanhamento, joga álcool na alça da sacola com o borrifador. Então, tem cliente que vira para a gente e fala assim, mas precisa disso tudo? Eu falei, é melhor sobrar do que faltar. Então, a gente tem isso também é muito importante para quem tem o serviço do cliente está buscando,
principalmente o cliente vai estar ali tete a tete com você, e independente do cliente estar pegando, a parte do delivery. As embalagens, quando o cliente recebe em casa, ele está tendo todos os cuidados, mas as embalagens que vão quente, o vírus é uma casca de ovo, ele não fica em embalagem quente, porque ele não suporta alta temperatura. Então, na própria embalagem não é tanto problema, porque ela já vai numa temperatura mais elevada, mas é muito importante mostrar para o cliente toda esse cuidado que o estabelecimento está tendo. E até, se não dá tempo aí, é o que você colocou, se não dá tempo de fazer para o Dia das Mães, pode começar a imaginar e criar alguma coisa nesse sentido, porque não vai ser só o Dia das Mães que vai nos impactar e que vai nos segurar isso, não. A gente tem ainda um período aí de isolamento social parcial, ainda, infelizmente, um pouco mais longo. Simone, tem alguma pergunta no chat? Você quer colocar alguma coisa, Marina? Não, a gente ainda não teve perguntas no chat, Ricardo, eu acho que foi muito bacana, o tempo é curto, porque a sua experiência é muito grande, a gente fica querendo trocar, e acredito que a gente pode propor depois outras oportunidades para aprofundar mais alguns temas específicos, principalmente relacionados à retomada. Foi muito bacana a sua colocação, realmente não existe mais um voltar ao normal, é um novo normal, os estabelecimentos vão ter que se adequar, o cliente ele vai estar com medo de ir para o restaurante consumir, a gente vê um medo no consumidor, então os restaurantes vão ter que passar essa segurança, tem que comunicar que estão tomando esses cuidados, porque se ele toma esse cuidado e ele não está sendo visto, o cliente às vezes não sabe, então a confiança do cliente, ela vai ser despertada no momento que ele tiver consciência que esse fornecedor, esse restaurante está fazendo isso. Então, é muito importante também a comunicação dessas boas práticas sendo feita pelos restaurantes. A sua contribuição foi excelente, eu agradeço a sua presença. Legal. Eu ainda vou atrasar 2 minutinhos na outra reunião, até pedindo desculpas já. A gente tem uma reunião agora, inclusive, com 5 secretários do município de BH, também conversando já essa retomada que a gente vai ter na reabertura, os formatos, como os caminhos, todas as proposições que a gente fez. A Brasel, a gente conseguiu muita coisa com a prefeitura, com o governo do estado e com a federação. Então, aí as suspensões que grande parte dos estabelecimentos fizeram. A gente ainda só colocando com relação ao que você falou de delivery, é muito importante. Vamos pegar aí as... Cortou um pouco. Acho que o Ricardo caiu a conexão, vamos ver se ele consegue retornar. Aí, deu um corte na conexão. Oi. É muito importante pegar todas essas dicas para poder... Deve ser deve ser a internet. Oi, tá meu... Oi. Eu estou ouvindo. Isso, voltou agora. Voltou? Voltou. Estão querendo me tirar sem eu querer ir embora. Não tem nenhum. Mas é muito importante mostrar o que a gente está fazendo para que o cliente tenha confiança realmente em voltar para o estabelecimento, que ele tenha confiança em estar de novo buscando o estabelecimento. É muito importante na retomada, independente do tipo de negócio que você tenha, é muito importante você fazer essa retomada com muita consciência, com muito pé no chão. Infelizmente, ninguém vai retomar, primeiro, pelas regras, e segundo, não adianta ninguém achar que volta com 100% de faturamento. Não é, gente. As regras vão nos obrigar a voltar com 30%. Mesmo que você tenha fila na porta, a gente tem que ter consciência de voltar com 30%, que é o que vai ser liberado no primeiro momento. No segundo momento, a gente vai ter uma liberação em cima do percentual de OMS, que é 50%. Então, um salão com 30 mesas, você só vai poder utilizar 15. Então, a gente já tem um pedido na prefeitura, e provavelmente vai ser aceito, de poder utilizar mesa em calçada com distanciamento também entre mesa e cadeira. Isso a gente vai estar divulgando amplamente. Então, é importante não voltar
todo mundo que está fechado, que não abriu nem para delivery, a gente não volta, não é que eu não quero, não. E a gente está sendo muito realista, tá, Simone? Acho que melhor a gente ser realista. Tomara que volte 100%, que eu queime a língua. Mas é muito raro isso acontecer. A gente teve escola em nível mundial, o Covid deixou escola em nível mundial, não volta 100%, e a gente já tem uma obrigatoriedade de voltar em 30%, em função da regra do retorno da própria prefeitura, do decreto. Depois a gente cai em 50%. Então, não adianta ter a mesma equipe, infelizmente. Não adianta querer manter a mesma equipe. Não adianta querer manter a mesma coisa de insumo. Então, voltem com o pé no chão. Porque senão todo mundo vai voltar. Nossa, eu tenho que estar, se voltar numa sexta, eu tenho que estar pronto para. Tomara que acabe o produto seus, que vocês tenham que atender e melhorar na outra semana. Mas é prudente não tentar voltar com carga total, porque a gente não vai ter público para isso. É o que você colocou, o público vai estar desconfiado, muita gente ainda vai estar na reclusão, vai ter uma fatia da população que vai se manter em distanciamento social, que é o grupo de risco, que é o que vai vir agora de campanha. Então, quem está fora do grupo de risco, vamos lá, vamos tentar, máscara, todos os cuidados, mas o grupo de risco vai se manter, e esse grupo de risco é consumidor de bares e restaurantes também. Então, muito cuidado na abertura para não ser um tiro no pé. Só entrando aqui rapidinho também para um outro cuidado. Além do grupo de risco que não vai frequentar, existem as pessoas que frequentariam, mas que têm contato com o grupo de risco e que também não vão, né, estar à vontade para... Ele vai estar preservando o grupo de risco dele. É o meu caso. Eu estou trabalhando todos os dias, desde o dia 20, eu folguei e aí eu peguei os meus pais, um de 88 e uma de 82, minha mãe com 82, isolei dentro de casa, eu chego na porta, dou tchauzinho, só vem cá, não pode, pronto, acabou. Então, é o que você colocou. Então, tem que ter muito cuidado nessa retomada, porque senão a retomada, não adianta, a hora que apitar para retomar, a gente não sai correndo. Não sai correndo porque ninguém vai correndo junto com a gente. Então, vamos retomar devagarzinho, vamos retomar com consciência, para que a retomada não seja mais prejuízo ainda. No mais, a gente continua à disposição, a Brasel está à disposição, à frente da gastronomia. A Brasel é uma ONG, à frente da gastronomia é um movimento. Quem quiser fazer parte da frente da gastronomia, é só entrar no nosso site da FGM, cadastrar, não tem mensalidade, não tem custo, não tem nada. A Brasel, a gente tem um corpo de associados, e independente de a Brasel, de frente da gastronomia, nada disso existiria se não fosse o Sebrae, que é a âncora da pequena e microempresa no Brasil. O Sebrae que é o combustível nosso. O Sebrae apoia a Brasel porque a gente é braço do Sebrae em algumas pontas, o Sebrae apoia a frente da gastronomia porque somos braços para ele também. Então, é uma instituição que a gente ficou muito preocupado aí nessas reformulações do governo toda, com relação à verba, mas o Sebrae está preservado, e é a casa da pequena e microempresa, é onde a gente pode estar buscando. Eles estão de porta aberta, é só ir de máscara e respeitar a fitinha de entrada, né, Simone? Mas é uma casa que o pequeno empresário está bem insistido. O corpo de técnicos que o Sebrae mantém, que tem, também é muito importante. Então, obrigado, Sebrae, pela oportunidade, a gente segue à disposição. Qualquer coisa que tenha aqui e que demande alguma resposta, Simone, você, por gentileza, anota para a gente, e você pode me passar que eu te mando, eu te mando vídeo, áudio, mas a gente segue à disposição. Mais uma vez, desculpa, eu vou dar uma corrida ali na sala da prefeitura para a gente tentar fazer a nossa reabertura da melhor forma possível. Marina, obrigado. Bom bate-papo para vocês aí. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Simone, Sebrae, obrigadão. Obrigada, viu? Foi ótimo. Um abraço e continue contando com o Sebrae, e a gente continua contando com a Brasel. Valeu, obrigado, abraço. Um abraço. Tchau. Simone, você quer fazer alguma colocação antes ou já vamos? Eu acho que foi ótimo, né? As contribuições foram ótimas. Eu acho que vou só reforçar, até a gente teve aqui uma colocação no chat da Débora, que a gente precisa destacar a importância, mais do que nunca, das boas práticas de manipulação dentro dos restaurantes. O Sebrae ele faz um trabalho já há bastante tempo nesse sentido. A gente tem, agora não, neste momento, a gente não está atuando
devido à pandemia, mas a gente tem produtos, a gente tem consultorias, a gente tem orientações voltadas para as boas práticas. Então, os restaurantes precisam ainda mais estarem atentos a isso, mostrar isso para o seu cliente. Então, fica aqui o reforço dessa importância, porque se a gente tinha algumas regras importantes a seguir, porque a gente está falando aqui de saúde, os bares, restaurantes, eles vendem saúde, eles interferem diretamente na saúde das pessoas, então, desde antes, a gente já tinha que ter esse cuidado, agora, o cuidado vai ser dobrado, triplicado, além de todo o alimento, de toda a produção, a gente tem um cuidado grande com o ambiente, com o número de pessoas, etc. Então, isso tem que estar no radar do empresário, nessa retomada, e acredito que isso para frente, eu acho que pós-pandemia, todo mundo, por um bom tempo, o mundo mudou, e por um bom tempo todo mundo vai querer ter essa segurança. Então, o empresário ele tem que estar se informando a respeito. A gente deve, inclusive, fazer outras conversas a respeito disso mais para frente, dessa retomada, dessas dicas com essas regras. Então, eu queria só deixar mais essa mensagem sobre as boas práticas. E agora vamos para a promoção, para as vendas que os empresários estão precisando muito aumentar faturamento, se mostrarem. Vamos para lá. Eu vou compartilhar a tela para começar, ver se vai chegar aí direitinho. Sim. Chegou? Uhum. Então tá bom. Tá bem ouvindo direitinho também, né? Nós estamos no cantinho aqui, qualquer coisa eu vou alterando se ficar sobrepondo alguma informação. Ok. Gente, a gente vai falar sobre serviços de alimentação no Dia das Mães, né? E com o nosso olhar aqui, ele vai ser muito para o consumidor. Porque o consumidor, ele tem que ser o centro do marketing sempre. É com base no comportamento do consumidor que todos os negócios precisam agir e reagir ao que está acontecendo. Então, no Dia das Mães, ele é, por tradição, né, uma data muito emotiva no país, e a gente tem o costume de celebrar a mesa. Aqui no Brasil, a gente celebra o Dia das Mães à mesa. Então, sempre tem o almoço de domingo com as mães. E aí a gente tinha duas opções, que eram em casa ou fora do lar. Até o ano passado a gente tinha as duas opções. Em casa, né, se reunia a família, era aquela receita tradicional da família, da culinária, coisa da avó que veio nas gerações. E fora do lar, a gente tinha um outro apelo emocional. Qual que era esse apelo? E aí, antes de falar do apelo, eu queria falar o seguinte, que 95% das decisões de compra, elas são feitas com base numa emoção. Então, se eu decidir ficar em casa, antigamente, né, até o ano passado, quanto eu decidia sair de casa, fazer uma alimentação fora do lar, essa decisão de compra ela foi tomada com base numa emoção. Então, a emoção que a gente geralmente era tomado por ela para decidir fazer o almoço fora do lar, né, no Dia das Mães, antes, até o ano passado, era com base nas seguintes informações. Não é dia de mãe para cozinha, é dia da mãe ser homenageada, então eu não vou deixar ela na cozinha cansando. Sua mãe merece um almoço especial, então vamos levar a mamãe, né? Vamos todo mundo, vamos a família inteira com a mamãe, com a matriarca, e aí reuniam todas as famílias adjacentes para comemorar esse dia especial. Mas esse ano como que vai ser? E aí eu vou trocar aqui porque sobrepôs, né? Esse ano como que vai ser? Muita gente não vai poder estar com a mãe. Eu não posso estar com a minha mãe. Então, que saudade do almoço do ano passado. Eu preciso reviver esse momento. E, de alguma forma, eu quero estar presente e eu quero que toda a família esteja presente. Então, o apelo emocional mudou completamente no Dia das Mães. Então, nesse Dia das Mães, especificamente, a gente vai ter uma alimentação fora do lar, em casa. Quem decidir ter uma alimentação fora do lar, quem decidir comprar o alimento, vai ter que lembrar que essa alimentação vai ser em casa. Então, mais que nunca, a gente precisa ter esse conceito emocional, ter esse olhar para essa necessidade do cliente, saber que o cliente está dentro de casa, a demanda abaixou, né? A demanda foi alterada, mas a necessidade do cliente não foi alterada. O amor de mãe continua o mesmo, a vontade de comemorar continua o mesmo, a vontade de homenagear continua a mesma, a vontade de reunir continua a mesma. Então, essa necessidade permanece e é possível atender essa necessidade com alimentação fora do lar, mas em casa. E aí o que já foi falado aqui, o Dia das Mães é daqui 4 dias, mas está chegando o Dia dos Namorados e está chegando também o Dia dos Pais. Então vamos pensar no Dia dos Namorados. Muitos namorados não vão poder se reunir, né? Geralmente qual que era
o padrão. Saía para jantar, depois ia no cinema, depois dava uma esticadinha, depois namorava um pouquinho. Qual vai ser esse novo comportamento do consumidor no Dia dos Namorados? E qual vai ser o novo comportamento do consumidor no Dia dos Pais? A gente tem que ter um olhar muito profundo para esse comportamento do consumidor, porque é ele quem determina as ações de marketing, em qualquer plataforma que seja. Porque hoje a gente vive a construção de uma nova realidade, é um momento de incerteza, né? A gente não tem resposta certa para tudo. A gente está construindo uma nova realidade. E o importante é que a gente conheça muito bem o nosso mercado, entenda muito bem qual é a nossa situação, saiba o que a gente precisa realizar hoje, o que a gente precisa ter de venda, porque é certo que a demanda caiu. Então, talvez não seja um período mais lucrativo da sua empresa, né, esse Dia das Mães. Mas é possível vender. Então, você precisa saber qual que é a sua necessidade de caixa para você fazer caixa. Nesses 3 meses, o Ricardo começou falando disso, a gente não consegue fazer um planejamento muito longo de marketing. A gente não pode perder tempo fazendo um planejamento muito longo do marketing, porque a gente não sabe o que acontece amanhã. Se a gente perder tempo fazendo um planejamento para o Dia dos Namorados, com base no que existe hoje, não vai adiantar, mas a gente já tem que pensar em como agir, e a gente tem que acompanhar e ir mudando com agilidade. Por isso que eu trouxe aqui 4 passos para a gente tentar pensar um pouquinho nessa nova realidade de mercado. Então, o primeiro passo é entender a necessidade do cliente para que a gente consiga embalar bem uma oferta e a comunicação dessa oferta. O que eu quero dizer com isso? Eu encontrei, né, fazendo minhas pesquisas, o que era a proposta do Dia das Mães do ano passado, de um restaurante aqui de Minas, o Jardim de Minas, muita gente deve conhecer, e o que foi esse ano. Então, o ano passado, como é que foi embalada a oferta do Dia das Mães? Tinha sorteio de brindes, tinha lembrancinha, tinha música ao vivo, tinha um cardápio variado. Então, eram muitas opções, era muita variedade, eram muitas formas de conquistar clientes diferentes. E hoje, como é? O cardápio é delivery. Então, ele vai receber em casa. Existe toda a opção de cardápio variado? Não. Existe a música ao vivo? Talvez lá na casa, mas entregue pelo restaurante? Não. Tem como dar lembrancinha? Talvez eu consiga. Tem como sortear brinde? Também talvez eu consiga. Então, a gente precisa entender a necessidade do cliente que agora está dentro de casa para a gente conseguir embalar e comunicar essa oferta nova. Porque se você não fizer adaptações no seu trabalho, no seu serviço, no produto que você entrega agora, você não vai conseguir atender essa nova demanda do mercado. Porque como o Ricardo também falou, uma coisa é a comida ali na panela, exposta no fogão a lenha, no buffet, seja onde for. Outra coisa é a comida dentro de uma embalagem de papel chegando em casa. E essa experiência do cliente, a experiência que o cliente tinha lá no restaurante, ela precisa ser tão boa quanto no recebimento, no delivery, quando ela recebe em casa. Então, é preciso pensar em tudo isso e remodelar essa oferta. Então, esse é o primeiro passo. E aí, como que remodela a oferta? Cada data vai ter uma remodelagem específica. Então, no Dia das Mães, qual que é o comportamento do meu cliente? Como é que meu cliente agia antigamente, quando eu podia ter filas e filas de pessoas esperando para entrar no meu estabelecimento? Qual que era o comportamento? E qual vai ter que ser o comportamento esse ano? Isso no Dia das Mães, daqui 4 dias. E no Dia dos Namorados? Você quer falar alguma coisa, Simone? Eu queria só acrescentar que o que eu percebo é que, como muitos filhos vão estar longe das suas mães nesse dia, eles têm a expectativa de que aquele almoço que ele vai encomendar no aplicativo e mandar para a mãe dele, pedir para colocar um bilhetinho com o Feliz Dia das Mães, etc., para que ela receba essa surpresa, a expectativa desse cliente é que essa comida ela se apresente como um presente. Como a presença dele, exatamente. Então, você não pode colocar em uma embalagem qualquer, numa apresentação qualquer, sem pensar num diferencial. Então, de repente, pensar numa estratégia que vai junto ali dentro daquele pacote, que reforce a presença desse filho para a mãe. Então, dá uma cara de presente para o almoço de domingo, porque o presente antes era a experiência. É você sair com a sua mãe, ela não cozinhar, você levar ela para o restaurante, passar aquele dia gostoso. Como isso não vai fazer? O que você pode entregar além da comida para esse cliente no momento dessa entrega, que a mãe vai sentir a presença do filho? Então, eu acho que esse exercício de pensar o que é importante. Isso vai variar de cada negócio, certamente, né? Exatamente. E outra coisa que você já tinha dito antes,
pode ser que o núcleo familiar não se reúna completamente. Muitos filhos podem não ter contato com a mãe, mas pode ser que um núcleo pequeno tenha que almoçar sozinho, né? 3, 4 pessoas. Então, embalar essas ofertas, talvez em combos de possibilidade, para uma pessoa, para 2 pessoas, para 4 pessoas, para 6 pessoas, também possa ser uma forma de aumentar o ticket médio e realmente atender a necessidade do cliente específico. Ele ter o mesmo cardápio com embalagens diferentes, pensando na realidade que o cliente está. Isso, e aí, claro que isso demanda uma pesquisa e a formação de parcerias, e aí talvez não seja, para o Dia das Mães isso não seja possível, talvez até seja, mas pensar em fazer parceria com outros fornecedores, produtores de outros itens, que possam ir com toda a segurança e higiene junto, uma flor ou um pequeno presente, uma pequena lembrança, porque os filhos também não estão podendo sair para comprar o presente. Então, isso ajuda a aumentar o ticket médio também. Né? Então, é uma outra estratégia. Perfeito, Simone. Eu vou trazer uns exemplos disso aí que você colocou um pouquinho mais para frente. Que é bom quando a gente vê, né? Quando tem exemplo que a gente consegue. Com certeza. E aí, uma oportunidade que eu quero trazer aqui para vocês é porque eu custei a encontrar uma postagem direcionada para o Dia da Mãe nos restaurantes aqui de Belo Horizonte. Eu pesquisei vários e tem pouca gente fazendo isso bem. Então, é hora de inovar. Por quê? Porque as crises favorecem a inovação. Então, quem consegue se adaptar, criar e agir mais rápido, leva vantagem. E a realidade agora é que essa inovação ela precisa ser digital. Porque com o isolamento social, a melhor forma de chegar ao cliente é através dos meios digitais, dos meios remotos. Mas eu quero lembrar vocês, deixar claro, que, na verdade, esse isolamento social apenas acelerou o processo de digitalização. Essa foto aí, vocês verem pelo tanto de gente que tem na rua, foi muito antes do isolamento. Então, os nossos olhares, o comportamento do consumidor, ele já é muito digital. E tinha muitas empresas que ainda estavam se dando ao luxo de resistir a essa digitalização. Então, a crise ela pode ser vista como uma oportunidade, e ela é uma oportunidade para muitos negócios se remodelarem e se digitalizarem de uma vez por todas agora. Por quê? Porque é hora de aproveitar esse momento, entender melhor esse consumo digital e otimizar a presença digital. Porque dia 25 de maio, como o Ricardo falou, BH está prevendo começar a fazer a flexibilização, né, do comércio. Mas, realmente, a gente acredita que tudo vai voltar ao normal? Foi o que a gente estava falando lá no início. Eu vou ter coragem de sair? Eu vou ter coragem de colocar a minha mãe em risco? Minha mãe tem 86 anos. Eu vou para um bar, abrir uma cerveja com meu amigo e vou colocar a minha mãe em risco? Eu vou deixar de ver a minha mãe para ir para um bar? Eu vou confiar naquele bar que eu não tinha tanto costume de ir nesse bar antes, eu vou confiar nesse bar e vou comprar dele? Ou eu vou preferir os bares que eu já conheço, os restaurantes que eu já tenho costume, que eu já sei como é a questão da manipulação de alimentos? Então, qual vai ser esse novo normal? Não existe mais o antigo normal. É uma nova realidade de mercado num mundo cada vez mais conectado. Então, a digitalização ela não é mais uma opção, ela é uma condição. O consumidor, quando ele se acostuma a uma comodidade, dificilmente ele volta atrás. E aí é uma nova condição, e é uma opção da empresa do segmento de alimentação se tornar omnichannel. Ela pode ter o serviço dela presencial, no balcão, no salão, e ela pode ter o serviço dela através dos canais remotos, com aplicativos próprios, com aplicativos como Rappi, Uber Eats, com entrega, com grab and go, com takeaway, de várias formas ela pode continuar atendendo no remoto. E é importante que a gente frise isso. O normal não vai voltar a ser o normal de antes, o normal de 2019. É uma nova realidade do mercado. E essa presença digital que a gente está falando, ela pode ser feita de várias formas. Tem muita gente que acha que só tendo um e-commerce, só tendo um aplicativo é a presença digital. E não é bem assim. Desde um site, o próprio e-commerce, um blog, aplicativos, né? E aí eu estou colocando junto com o marketplace, que os aplicativos são hoje o grande marketplace do setor de alimentação, motores de busca e redes sociais. E aí eu quero trazer o passo 3. Apareça nas buscas do seu cliente. Por quê? Se a gente não pode mais andar na rua para procurar um lugar para comprar qualquer coisa, eu vou andar na rua para procurar um restaurante? Não.
Onde que eu vou procurar um restaurante quando eu quiser comprar? Ou eu vou no aplicativo, ou eu vou no motor de busca. E o que é esse motor de busca? O Google Meu Negócio. A gente vai continuar tendo um distanciamento durante um bom tempo. Então, aparecer na internet, ser encontrado pelo seu cliente, é fundamental nesse momento. Lembrando que a demanda pode cair, mas o consumo não vai acabar. As pessoas vão continuar procurando. Então, o passo 3, eu trago é fundamental fazer parte do Google e estar no Google. E o Google oferece uma ferramenta que chama Google Meu Negócio, que pode colocar o seu negócio na internet de forma gratuita. É possível até fazer anúncios, é possível direcionar o atendimento para o WhatsApp, para um site, dependendo da situação, e até para a loja física. A loja física talvez não seja o que a gente vai usar mais agora, mas também é possível direcionar para a loja física. Então, estar no Google, ser encontrado no Google, é fundamental nesse momento. Quer falar alguma coisa, Simone? Está muito rápido? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Isso aí, a gente vinha falando isso já com os empresários antes da pandemia. Não tem essa opção mais. E antes a gente ainda falava, você pode optar por não ter um delivery agora, mas você tem que estar online. Agora não, agora você não pode mais optar. Se você quiser continuar sobrevivendo, você tem que se adaptar a essa nova realidade. Então vamos utilizar as ferramentas que levam, né, a empresa até o cliente. E é bom salientar que é possível a gente ser omnichannel. Cada vez mais as empresas têm que ser omnichannel. O que é essa palavra? Muitos canais, muitas formas. É oferecer para o cliente muitas formas dele chegar até a gente. Então, se a gente tem mais opções, por que a gente vai se restringir numa só? Exatamente. Então, eu vejo a crise muito como uma oportunidade para muitas empresas. Se a gente olhar sobre esse aspecto, é sem dúvida. E, assim, é o exercício que o restaurante tem que fazer de ser omnichannel e conseguir manter um padrão de experiência para esse cliente. Isso é muito importante, porque quando ele tiver a oportunidade de ir até o restaurante e gostar da experiência que ele teve, da comida, quando ele falar, eu gosto tanto que eu vou pedir na minha casa, e ele se decepcionar, esse canal pode atrapalhar o outro. Então, manter esse padrão, e aí, esse padrão, eu volto lá nas boas práticas de fabricação, em toda a questão do processo, mais do que nunca, se ele está ampliando os canais, ele precisa ter essa consistência de processo para ele poder conseguir entregar essa experiência. Ponto de experiência do cliente. Então, Ricardo também falou lá na frente, às vezes o cliente tem uma má experiência com o entregador. Vocês já pensaram que o entregador, quem está entregando essa comida, é a única pessoa do seu estabelecimento que o seu cliente está vendo nesse momento? O entregador é a única pessoa que ela tem um contato pessoal. Então, como trabalhar esse entregador? Como fazer com que esse momento de distanciamento seja mais pessoal, seja mais carinhoso, seja mais emocional e seja mais humano, porque as marcas precisam se humanizar. E aí, vamos para frente, falando de humanizar, passo 4, é preciso criar um relacionamento com o cliente. E relacionamento é namoro mesmo, porque o namoro a gente não começa devagarzinho. Marina, está sem áudio, eu estou recebendo aqui no chat. Será que foi a conexão? Tá vendo? Voltou? Voltou, pessoal? Não, travou. Uai. Voltou? Deixa eu perguntar aqui. Você está escutando, Simone? Estou ouvindo normal. Foram 2 pessoas que falaram que parou. Vamos ver se eles... Voltou. Voltou, que ótimo. Deve ser alguma coisa que eu apertei. Não, deve ter sido alguma coisa de conexão também, pode ser. Então, agora é a hora, eu não sei a que ponto a gente parou, mas é preciso humanizar, porque é preciso criar um relacionamento com esse cliente, principalmente nesse momento de distanciamento social. E qual que é uma boa forma de criar um relacionamento à distância? Rede social. Exatamente. Rede social é para relacionamento. Mas eu trago aqui 2 verdades sobre a rede social que é muito dura. Primeiro é que é uma casa alugada. O que significa isso? Dono da rede social, as 3 mais utilizadas no Brasil são Facebook, WhatsApp e Instagram. Dono dessas 3 redes é o Mark Zuckerberg. Se amanhã o Mark Zuckerberg falar assim, acabou, não tem mais WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, para onde vão os 25 mil seguidores que seu negócio tinha? Você tem esses 25 mil seguidores com você? Então, e aí lembrando também do serviço de alimentação, os aplicativos, quando
Você tem mil pedidos por dia, está entregando, está doidinho lá entregando aquele tanto de comida, mas e aí, você tem esses contatos desse cliente? Então é preciso, nesse momento, lembrar de trazer o cliente para a gente, para criar uma base de dados com esse cliente. Então, como? Tá, na rede social a gente sabe que é mais fácil criar essa comunicação, mas e no aplicativo? Vamos ver alguns exemplos. O que eu posso criar? Eu posso criar, talvez, um panfleto falando que eu estou dando 30% de desconto na próxima pizza, e aí eu já estou criando um relacionamento com o meu cliente, fidelizando para uma próxima compra, e não simplesmente dando um desconto para ele aleatório, eu estou gerando uma nova compra com desconto. Ao mesmo tempo, eu dou para ele algumas dicas de delivery seguro, falando como é que ele tem que manipular esse alimento na hora que ele chegar em casa. Então, vai ter que manter 2 metros de distância do entregador, vai ter que colocar a sacola no ambiente, limpar a sacola, descartar a sacola, e ele também está falando. Isso aí, gente, fui eu que criei, tá? Não existe essa comunicação, não, eu criei só para mostrar para vocês. Então, ali embaixo está falando, lembre que a gente tem o pagamento sem ter que apertar na maquininha. Ofereça também para o seu cliente links de pagamento que já são disponibilizados hoje por algumas plataformas, conta bancária, ofereça possibilidades para o seu cliente. E com essa comunicação aqui, ó, eu faço o seguinte convite para o cliente. Seja um cliente VIP e fique por dentro de promoções exclusivas. Envie o código cliente VIP para o WhatsApp tal. Com esse envio, código cliente VIP, eu já sei de onde eu conquistei aquele cliente, que foi através desse panfleto. Então, eu consigo saber se essa comunicação funcionou ou não funcionou, e eu consigo saber como tratar esse cliente daqui para frente, porque eu sei exatamente o estágio de compra que ele está. Porque ele já pediu uma vez, ele é um cliente que já conhece o meu produto. Então, eu já sei comunicar. Isso é uma forma de trazer um cliente de um aplicativo para a gente. Então, se ele gostou do seu produto, ele vai querer te adicionar para receber promoções exclusivas no primeiro momento, mas depois ele vai criar um relacionamento com você. Outra opção nesse momento de distanciamento, e que esse não gasta nem impressão, só um pedacinho de papel, e que cria muita aproximação e vínculo, é colocar lá, ó, isso aí era no Uber Eats. O caminho para a perfeição é fazer da dificuldade uma motivação, é personalizar, é criar um vínculo com o cliente nesse momento. E aí, talvez, além dessa mensagem, você pode deixar, nos siga nas redes sociais, faça seu pedido pelo WhatsApp, ou então receba promoções exclusivas pelo WhatsApp. Então, você também pode colocar essas informações, né, nesse pedido, aí para tentar aproximar e criar um relacionamento. E você pode, nas redes sociais, tentar também chamar as pessoas para o seu WhatsApp. Por que o WhatsApp que eu estou falando, gente? Porque o WhatsApp você vai ter o número do cliente. Se o cliente te mandar um número, se ele, por exemplo, ele chegou pela pizza, primeiro, você já sabe que o cliente gosta de pizza, que ele pediu pizza, e ele te deu o número dele. Você já sabe sobre o que você fala com o cliente e através de qual meio, que é o meio direto do cliente. Então, a gente precisa entender. Então, com essa opção aí das redes sociais, eu vou falar que eu estou dando dicas gratuitas de como tornar um prato mais saudável através do WhatsApp. E eu quero que a pessoa mande, eu quero fazer parte desse grupo para receber essas dicas. Então, nesse grupo, eu sei que as pessoas estão interessadas em dicas de alimentação saudável. O que eu posso, se eu for a feijoada, o que eu posso entregar para elas de outros conteúdos? Outros conteúdos, eu posso oferecer outros produtos que também tenham essa tendência de alimentação saudável. Eu posso criar parcerias dentro desse tipo de grupo. Eu posso trazer esse cliente para mim. Então, lembrar sempre de criar a nossa base de dados nesse momento. E a minha outra verdade sobre as redes sociais é que elas não são lugar para vender. Não, Marina, mas a gente está aqui justamente para saber como vender na rede social. Como é que você me dá uma dessas? Por isso aqui, ó, churrascão de amigo. Rede social é um churrascão de amigos, gente. Lembra disso? Quando a gente podia fazer um churrasco de amigo, estou com saudades dos meus churrascos com os meus amigos. Como é que funciona? A gente tá no churrasco de amigo para quê? Para saber da vida daquele amigo que a gente não via há muito tempo, para conversar, para saber novidade, para trocar experiência, para interagir, para perguntar, para cantar, para responder, para ver foto. Não é isso que a gente faz no churrasco de amigos? É isso que as empresas têm que fazer nas redes sociais. A gente não pode chegar vendendo no primeiro momento. A gente primeiro tem que criar relação, para depois promover a identificação, gerar valor no cliente, aumentar o engajamento e, como consequência, a gente consegue melhorar as vendas numa rede social.
Então, o passo 4.2, que é, lembrando que as pessoas não se relacionam com marcas, as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, nas redes sociais é preciso que as marcas se humanizem, é preciso entender muito bem o cliente para conseguir conversar com ele e conseguir criar esse engajamento, fazer com que o cliente tenha interesse de tornar nossa audiência, de primeiro se tornar nosso seguidor, depois de tornar uma audiência engajada e depois que essa audiência vire cliente. Porque número de seguidor, gente, não paga boleto. Número de seguidor não significa número de cliente. Então é preciso que a nossa base de seguidores seja formada por potenciais clientes. A gente precisa construir isso na rede social. É possível? É possível. Mas para a gente usar as redes sociais de forma estratégica, a gente precisa pensar em estratégias, né, para usar a favor do nosso negócio. Pensar em estratégias e conhecer a ferramenta. Como a gente não conseguiria fazer isso agora, eu trouxe para vocês a opção, deixa eu tirar daqui de cima, a opção da trilha de atendimento que o Sebrae tem. É uma trilha que a gente ensina muito mão na massa, desde os primeiros passos sobre Google Meu Negócio, WhatsApp Business e o perfil comercial do Instagram. Para entrar nessa trilha de atendimento em que as pessoas recebem esse conteúdo por e-mail, gratuitamente, você escolhe qual ferramenta você quer começar e aí você recebe os vídeos por e-mail. É só ligar no 0800 ou enviar uma mensagem de texto para o celular do Sebrae que vocês entram nessa trilha de atendimento para pensar, para entender a ferramenta, para conseguir pensar estratégias. Mas, como eu sei que a gente precisa de algumas ações emergenciais, porque faltam 4 dias para o Dia das Mães, e a gente tem que correr, e daqui a pouco vem Dia dos Namorados, eu trouxe algumas dicas, que são: invista em quem já é seu cliente, busque parcerias e facilite as compras. O que eu quero dizer investir em quem já é seu cliente? Todo mundo tem um cliente que ama aquilo que você faz. Se você não tiver um cliente que ama, até hoje, não tiver um cliente que ama o que você faz, está fazendo alguma coisa errada. Então, todo mundo tem um cliente que ama o que você faz, não tem? Use esse cliente como um cliente promotor, para ele divulgar o seu negócio para os amigos dele. Então, olha uma opção simples aí de como usar esse cliente que você já tem para divulgar. Essa eu indico aí, tortas da Marina, também eu criei, viu, gente? Essas eu indico. Tortas doces para o Dia das Mães. Clique no link abaixo, envie a mensagem Amigo Indica e conheça as deliciosas opções. Então, o que a Tortas da Marina vai saber? Primeiro, quantas pessoas vão chegar pelo Amigo Indica? E aí, na hora que eu mandar lá Amigo Indica, e eu chegar nas Tortas da Marina, a Torta da Marina vai perguntar assim para o cliente: quem te indicou? Ah, foi a Simone. E aí a gente vai saber quem são os seus melhores clientes, para você recompensar também esses melhores clientes. Então, invista nesse cliente. Aí você pode investir tanto no WhatsApp, quanto também nas redes sociais, no boca a boca, no telefone. Tem muita forma da gente chegar nesse cliente. A outra opção é buscar parcerias, e isso é o que a Simone falou lá na frente. Nessa primeira opção que eu trouxe aí para vocês, de cesta de café da manhã, foram vários produtores locais, né, que reuniram sua produção, e todos eles criaram uma cesta de café da manhã, e todos eles divulgaram a mesma cesta de café da manhã em suas redes sociais. Então, é uma força de comunicação, uma força de divulgação muito maior. A segunda opção foi muito antes do Dia das Mães, um sorteio para promoção da imagem, para divulgação das marcas. Então, ali teve um monte de coisa, teve caixa de doces, teve kit sex shop, limpeza de pele. Então, é uma forma também de aumentar a visibilidade da sua marca com esse tipo de ação. Mas isso teria que ser antes, porque o presente tem que ser entregado no Dia das Mães. Mas vocês podem pensar isso para o Dia dos Namorados. O que vocês podem criar? Será que pode criar, sei lá, um jantar romântico com uma noite sexy? Não sei, tem que entender quem é o cliente de vocês para conseguir embalar a oferta e a comunicação para ele. E a última opção ali é um restaurante lá de São Paulo que chama Capim Santo. Esse é a unidade do Rio que eu busquei. O que eles fizeram? Eles oferecem, qual que é esse prato deles? Eu nem sei, fricassê de frango. É um fricassê de frango que a parceria é com quem produz essa como é que chama isso? Esse marinex, essa embalagem. Então, compra o fricassê e o presente para a mãe fica como é que chama isso? Essa travessa, né? Esse marinex, essa travessa. Então, o presente é a travessa. Então, tem várias formas. O que mais poderia ser?
Será que poderia ser uma parceria com uma loja de roupas? Será que poderia ser uma parceria com uma floricultura? Será que poderia ser uma parceria com uma loja de joias? É uma possibilidade. Então, como embalar esses produtos para chegar? Quais os parceiros que eu posso contar nesse momento para conseguir avançar? E aí, facilitar a compra. Primeira opção que eu trago é o catálogo do WhatsApp Business, que com esse catálogo aí não é uma opção de comida, viu, gente? Eu trouxe o meu catálogo, que eu uso nas oficinas para mostrar como que cria. Então, é possível, quem tem o WhatsApp Business, criar um cardápio virtual, é como se fosse um cardápio virtual, com todos os seus pratos, para fazer a divulgação. E quando eu divulgo um prato, que é nessa primeira opção aí, ó, que eu estou usando a oficina de redes sociais, se eu divulgasse, por exemplo, um prato, eu dou para o cliente a opção dele ver todo o meu cardápio a partir desse primeiro prato. Então, facilita muito, facilita a comunicação, agiliza a comunicação com o cliente. O tempo que você estava ali respondendo 5 clientes, explicando qual que é o seu cardápio, você envia, com um clique, você envia para 10, 20 clientes ao mesmo tempo. Então, utilizar o cardápio do WhatsApp Business, utilizar o perfil comercial, o link possível no perfil comercial, para fazer com que as pessoas possam solicitar mais rápido. Então, aqui eu trago o Fabuloso Brownie, que também é uma loja aqui de Belo Horizonte, que ele usa um Linktree como link da bio dele. Desse Linktree, que é um aplicativo gratuito, você cria várias opções clicáveis, né? Então, no caso do Fabuloso Brownie, ele traz, compre pelo Uber Eats, compre pelo iFood, quer falar com a gente, que aí vai direto para o WhatsApp, e ainda manda o cliente para o site. Então, facilita a vida do cliente. Ao invés do cliente ter que ir lá no teclado numérico dele, digitar o número do seu WhatsApp, aqui ele já chega direto na plataforma que ele quer comprar. Outra opção também é sempre lembrar de dar um call to action, que é o CTA, uma chamada para ação para o cliente, que é isso aí. Ó, quando você faz a postagem, você fala, por exemplo, encomende seu almoço pelo WhatsApp ou pelo link na bio e leva o cliente a clicar. Nesse caso desse restaurante de Belo Horizonte, que chama La Palma, o link da bio leva para um aplicativo próprio, que também é uma possibilidade que vocês podem pensar a partir de agora. E aí eu trouxe uma novidade do Instagram, que foi lançada no dia 28, que é o pedido de refeição. Esse pedido de refeição, você faz uma postagem nos stories do prato que você quer divulgar, clica no botãozinho lá, né, que é dentro das etiquetas, aí você vai selecionar a opção o botão pedido de refeição, e aí você vai escolher um dos parceiros, ou o Rappi ou o Uber Eats. E quando você coloca o seu canal do Rappi ou do Uber Eats, acontecem duas coisas. Nos stories, abre direto essa caixinha, faça uma refeição, nesse caso é até o Maria das Tranças, viu, gente? Que é do Ricardo, que estava aqui com a gente. Faça uma refeição no Maria das Tranças. Então, o cliente que clicar ali em pedir, ele já vai direto para o checkout do carrinho dele lá no Uber Eats. E também cria um botão no perfil da bio, lá perto de onde ele encontra lá todas as informações do seu negócio, também é criado um botão pedir refeição. Então, tudo isso facilita com que o cliente possa pedir esse alimento, essa alimentação fora do lar em casa. Lembrando sempre que isso vai continuar durante um bom tempo. E é preciso que essas ações sejam tomadas. Por isso eu trouxe, para finalizar, algumas boas ideias para vocês, que foram desse Dia das Mães. Então, tem muita gente fazendo cesta de café da manhã, e aí em várias opções. Desde uma opção mais simples, como esse primeiro né, exemplo que eu trouxe, tudo embaladinho, bem caseiro, como uma opção mais direto, pensando no perfil da sua mãe. Essa aí é uma mãe caixa de café cultura, porque além do café da manhã, vai um livro para a mamãe ler. Então, o que mais poderia ser? Será que poderia ser algo para a mamãe bordar, se a mãe gosta de bordar? Ou poderia ser um CD? Ou poderia ser um celular para melhorar a comunicação com os filhos nesse distanciamento social? Então, o que mais poderia ir nessa cesta de café da manhã? E nessa opção que tem o fundo em madeira, tem a opção para uma pessoa, quando a mãe está sozinha, e quando ela precisa compartilhar esse café da manhã com alguém. Então, quem trabalha, e pode ser que você originalmente não ofereça café da manhã, mas pode ser que seja um bom negócio oferecer num determinado momento, num momento de sazonalidade, como o Dia dos Namorados,
ou o Dia dos Pais que está chegando, se não der tempo mais para o Dia das Mães. E pensar em como embalar essas ofertas, como eu já disse. Aqui são várias opções de entrega de almoço. Então, nesse primeiro exemplo, é uma opção que já vai prontinha, embaladinha, com cardápio específico. Na outra opção, que é o Le Pub, que é um restaurante aqui de Belo Horizonte também. Eu uso muito exemplos locais, viu, gente? Aí é uma opção aqui de Belo Horizonte também. Ela dá a opção de você encomendar, de você montar o seu menu completo, desde a entrada até a sobremesa. Então, é só por encomenda e é limitado, né? Não vai conseguir fazer isso para muita gente. Então, a encomenda tem até o dia que você pode encomendar e tem a opção de montar o menu exclusivo. Tem que comunicar, né? Não adianta você criar um menu e achar que as pessoas já entenderam que você tem um menu específico para o Dia das Mães. Então, é preciso comunicar que existe um cardápio específico para o Dia das Mães, e esse terceiro exemplo é o que eu trouxe também. E eu trouxe a confeitaria, que eu, pelas minhas pesquisas, tem se dado muito bem no Instagram, desde a Páscoa. A Páscoa, muita gente achou que seria um fracasso, e eu escutei notícias de muita gente que conseguiram vender muito bem na Páscoa. E aí a confeitaria está entrando muito com essa questão de lanches da tarde, de doces, de sobremesa, que muitas vezes as pessoas vão fazer alimentação, mas tem essa opção de sobremesa também. E, por fim, eu trouxe algumas coisas diferentes. Essa imagem do macarrão, essa postagem, é sobre um restaurante que ele manda os ingredientes ainda não finalizados, manda um mise en place, um pré-preparo para a casa do cliente, e o cliente finaliza o prato junto ali da família que está, junto do núcleo que ele está convivendo. Então, nesse caso aí é um ravioli, né? Se eu estou entendendo um pouco de massa, é ravioli, gente? Acho que é. É um ravioli. E aí ele manda pré-finalizado com todos os ingredientes prontinhos, separadinhos, e a família finaliza em casa. Outra opção foi essa que criou mimos exclusivos, que criou o box Netflix com a mamãe, pensando num cinema com a mamãe no Dia das Mães. Então, se as pessoas vão juntar para ver um filme, né, unidas ali nesse momento, o que você pode oferecer? E outra coisa que eu quero pensar com vocês, nesse segmento de alimentação, a gente não está podendo receber as pessoas no restaurante. Não está tendo show, que era um grande chamarisco para os bares, mas está tendo live. Qual é o restaurante que já pensou em oferecer combos exclusivos para as lives? Cerveja está vendendo na rodo para as lives aí. E os combos de petiscos para ser entregues na hora da live? Então, talvez pode ser, já pensando numa outra coisa, né? Saindo do Dia das Mães, mas pode ser um outro envelopamento do mesmo produto que você oferece, que você já estava acostumado a oferecer, para esse momento. E aí eu trouxe até um participante do MasterChef, que é o Will, que ele criou o Will Delivery. O que é isso? Ele não estava trabalhando, ele não vai vender para fora. O que ele está fazendo? Dando informação para as pessoas para fomentar a marca dele, para fortalecer a marca dele. Então, será que o seu negócio ele pode ensinar alguma coisa para o seu cliente? Será que você pode fazer alguma live, algum vídeo, aparecer, tanto para humanizar, quanto para ganhar a confiança desse cliente para depois? E nas redes sociais, já trazendo essa questão de humanização, de ganhar confiança, é muito importante mostrar os processos de segurança e de fabricação, viu, gente? Utilizem muitos vídeos nesse momento para mostrar que é seguro pedir, que é seguro também frequentar os locais durante essa flexibilização, e depois é um novo comportamento do consumidor, que as marcas assumem um papel muito importante em educar esse consumidor também de agora por diante. Então, pense em possibilidades, é preciso entender quem é o nosso cliente, e cada nicho de mercado vai ter um comportamento de cliente específico, é preciso entender quem é esse cliente para a gente conseguir fazer aquelas embalagens que a gente falou. E no mais, para finalizar, eu passei 10 minutos, desculpa, venha e ofereça um delicioso Dia das Mães, vocês todos. E vou parar com a nossa compartilhamento de tela. Falei muito rápido, Simone? Não, foi excelente. Eu acho que dentro do tempo que a gente tem, a gente fica com... Eu nem interrompi, nem sei se podia passar do tempo devido à nossa gravação, mas eu não interrompi porque foram dicas práticas que dá para os empresários saírem da caixa, muita coisa para eles fazerem nesse momento de dificuldade, sem um profissional ali de comunicação para auxiliar. Claro que no mundo ideal, isso é o ideal, é ter alguém capacitado. Posso falar? Uhum.
É o ideal ter alguém, talvez, para fazer a gestão, mas a única pessoa que realmente entende do negócio é o dono do negócio. Então, é ele quem tem que dar a cara para as redes sociais, é ele quem tem que dar o tom de voz, é ele quem tem que aparecer. E eu acho que é importante que ele coloque a cara. Ele não tem que pensar que só o grande chefe do restaurante renomado pode fazer uma live mostrando ele cozinhando o restaurante, o almoço que ele vai vender daqui a pouco. Não. Se ele tiver 15 clientes lá no ao vivo dele, vendo ele preparando, e esses 15 comprarem, isso já vai impactar no resultado dele. Tem que pensar que um é mais que zero, não é? Então, se um comprar, já está melhor que zero. Se antes tinham 25 pessoas por minuto na sua loja, e agora não tem mais. Mas se tiver 5 na sua live, já está mais que zero. Então, tá ótimo. Excelente, Marina, foi muito bom. Eu vou só fazer um resuminho aqui, bem rápido, de tudo que a gente falou, que eu acho que para recapitular. Começando lá na fala do Ricardo. Atenção à operação do delivery, considerando principalmente os processos, foi muito enfatizado por ele. Atenção na formação do preço de venda, fazer a conta inversa para pensar nessa formação do preço de venda no delivery, até para você tomar a decisão de aplicativo, delivery próprio, como formar esse preço, então ter essa atenção, e nisso o Sebrae pode ajudar, com as consultorias remotas, no atendimento do WhatsApp, a gente pode ajudar. O ticket médio para o Dia das Mães, para as datas comemorativas, pensar em estratégias para aumentar esse ticket médio. A questão da encomenda para o Dia das Mães foi uma dica bacana que ele deu, de repente você fomentar isso, encomende o seu prato para o domingo, para você ter uma ideia da sua demanda e planejar melhor as suas compras, etc. Os combos familiares, mudar de repente o cardápio para fornecer, se você não fornece refeições coletivas, pensar nisso para essas datas. Comunicar sempre as boas práticas que estão sendo adotadas dentro dos processos de higiene e de sanidade, mostrar que isso está sendo feito para o seu cliente. Já na sua fala, experiência em todos os canais, levar isso para o cliente, manter essa fidelidade de experiência entre os canais. E uma coisa que eu achei muito bacana, que eu captei da sua fala, é que todas as dicas, elas têm por trás uma informação que o empresário já tem sobre o cliente dele. Então, o cliente que compra pizza, como que você vai comunicar com ele? Então, usar de forma inteligente o dado que ele já tem ou que ele vai produzir para comunicar para esse cliente. Eu acho que isso aí é o pulo do gato para toda essa gestão de redes e de ferramentas. E é aí que você constrói o relacionamento mais íntimo, quando você sabe exatamente o que aquele cliente precisa, porque ele já está apto a comprar aquilo, é aquilo que ele quer. Excelente. Foram esses os pontos que eu anotei, assim, que me chamaram mais atenção. Foi muito rico, foi excelente. Espero que a gente possa trocar mais vezes. Também. Foi um prazer. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada. Eu vou colocar aqui, só para finalizar, a última telinha, só agradecendo com os contatos do Sebrae. Excelente. Estamos aqui à disposição. Então, procurem o Sebrae. A gente está disponível, está funcionando para ajudar vocês com muitas soluções digitais para esse momento. E espero que em breve a gente possa estar junto do nosso cliente Sebrae novamente, para trocar presencialmente, enquanto isso a gente vai trocando digitalmente. Isso aí, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Um abraço, gente, boa tarde. Tchau, gente, boa tarde, obrigada.